Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta, principalmente no Instagram, quando eu começo a postar minha rotina, e ela começa às 4 da manhã todos os dias. Outro dia, uma pessoa me mandou um direct depois de uma rotina que eu coloquei lá, eu vou explicar um pouquinho do porquê dessas coisas, e ela falou assim, Stênio, que hora você dorme? E aí eu respondi para ela, né, entre 8h30 e 9 horas da noite, porque eu acordo às 4 da manhã, por uma série de razões, e eu vou explicar aqui para você por que acordar cedo, não necessariamente às 4 da manhã, mas por que acordar cedo tem mudado completamente a minha vida, tem mudado completamente os meus resultados. E eu não quero aqui no final te convencer a acordar cedo, mas eu quero te convencer a olhar para o seu ciclo circadiano, para o horário que você dorme, para o horário que você acorda, para os horários do seu dia. Eu tenho estudado muito sobre isso porque eu tenho percebido que a produtividade ela é muito mais do que só a gestão do tempo, é muito mais que só a gestão das escolhas, existem outras coisas, como você já deve ter visto aqui no canal, e uma delas é a gestão das nossas energias, e quando a gente fala da gestão das nossas energias, naturalmente o sono entra, né? E tudo que a gente vai fazendo para regular ou não os nossos hormônios ao longo do dia. Então, tudo começou quando eu tive filho, né? O primeiro filho, o Felipe, que nasceu, e eu tinha várias coisas para fazer, então existia a academia que eu não queria abrir mão, existia na época leitura que eu não queria abrir mão, só que quando nasce uma criança, várias coisas acontecem, né? Uma delas é o seu tempo ser espremido, porque você precisa dar, obviamente, atenção à criança, do ponto de vista físico, do ponto de vista de afeto, e a paternidade para mim sempre foi algo muito importante. Então eu comecei a recriar a minha rotina a partir desse novo ser. Quando o Lucas já tinha 8 anos de idade, nasceu o Felipe. E quando o Lucas tinha 8 anos de idade, a nossa rotina ela já tinha uma certa forma, ela já estava ajustada a uma certa forma, só que quando o Felipe nasceu, tudo aquilo que uma criança, um bebê depende dos adultos, voltou. E quando voltou, junto com essa volta, também a gente estava num novo mundo, né? Quando o Lucas nasceu foi em 2015, o Felipe nasceu em 2023. Então, o mundo em 2015 era muito diferente do mundo de 2023, né? O mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia, basicamente. O que trouxe para nós também uma possibilidade de um trabalho mais flexível, de um trabalho eventualmente mais híbrido, e por causa disso eu também comecei a enxergar a minha rotina de um novo jeito. Eu costumo dizer que sempre que alguma coisa nova acontece na sua vida, é como se você pegasse uma caixinha com várias pecinhas e tudo isso forma a sua rotina. E você jogasse essa caixinha para baixo e derrubasse todas as pecinhas. É como se tudo começasse de novo. Então, o nosso trabalho é olhar quais são essas pecinhas e, a partir dessa visibilidade, escolher como fazer as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, por que eu acordo mais cedo? Eu vou colocar aqui, para você ver, um pequeno desenho do que eu entendo sobre produtividade. Se a gente olhar para a produtividade no pilar gestão de energia, a gente vai entender que quando a gente fala de energia e principalmente sobre sono, que é uma das coisas que mais impacta na energia, a gente vai encontrar em cada pessoa um ciclo circadiano. Ciclo circadiano é algo que foi prêmio Nobel. Então, assim, todos nós temos. O que significa o ciclo circadiano? Significa o seu horário desde a hora que você vai dormir, né? Então isso aqui era para ser uma lua, se não parece, é isso mesmo, até o seu dia inteiro, como ele funciona, tá bom? Então, o seu dia inteiro, suas 24 horas, funcionam de uma determinada forma. Todos nós dormimos, acordamos, comemos, temos energia e vamos fazendo uma série de coisas. Porém, junto com esse ciclo circadiano, existe uma outra coisa chamada ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele anda junto com o ciclo circadiano. Só que cada pessoa tem um ritmo diferente. Então, quero que você pense aí. Se você se considerar uma pessoa matutina, ou seja, mais da manhã, provavelmente você vai ter mais energia, você vai ter mais foco, mais disposição para tarefas cognitivas pela manhã. Se você for uma pessoa mais vespertina ou noturna, você vai ter mais foco, mais disposição, mais energia cognitiva à tarde e à noite. Isso já pressupõe que nós somos diferentes e que o meu nível de energia em cada hora do dia ele vai mudar. Quando você começa a entender o ciclo circadiano e o ritmo circadiano de si mesmo, você começa a organizar o seu dia de acordo, ou tentar organizar o seu dia de acordo com isso. Então, por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa, a gente vai precisar mudar alguns horários da gravação das aulas aqui do YouTube e tal.
Como é que eu vou fazer isso? Putz, eu vou precisar levar em consideração, e ela falou para mim, bom, você precisa encontrar um horário que você tem bastante energia. Então assim, logo depois do almoço eu não tenho energia. Esse horário que eu estou gravando, que é 3 da tarde, entre 3 e 4 da tarde, meu nível de energia é muito alto. Eu tenho muita atenção, muito foco, eu consigo concatenar as coisas. Por quê? Porque é meu segundo pico no dia. O primeiro é logo cedo, é entre 7 da manhã e 10 da manhã. O meu segundo é agora 3, 4 da tarde. A partir das 5, 6, começa a cair de novo. Isso também vai entrando em sintonia com o nosso ciclo ultradiano, e já já eu falo disso. Mas eu quero que você entenda que as pessoas são diferentes e que o nosso dia, a nossa produtividade, a nossa organização, ela pode ser baseada nesses níveis e nesses picos de energia. Então, encontrar os melhores horários para fazer as tarefas específicas para cada tipo de energia que eu preciso para cada horário. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente tem chamado de chronoworking. Como é que eu organizo o meu trabalho para que ele caiba da melhor forma possível, com muita qualidade nas horas que eu tenho para trabalhar. Muito bem. Então, todos nós temos um ritmo circadiano. Então, você tem manhã, você tem tarde, e você tem um aqui que é o intermediário. O intermediário, ele basicamente vai ter o pico de energia lá pelas 11 da manhã, depois lá pelas 5 da tarde. É a maioria da população brasileira, em torno de 56% da população brasileira está no intermediário. Muito bem. Quando a gente vai para o ciclo ultradiano, e é aí que as coisas começam a ficar interessantes, é o seguinte. Todos nós temos no ciclo ultradiano momentos de energia e momentos de baixa. Se você procurar na internet, você vai achar um gráfico mais ou menos assim. Esse gráfico contempla mais ou menos essa faixa aqui de 90 minutos. E ao longo do dia, a gente vai tendo vários ciclos desses de 90 minutos. Esse momento aqui é o nosso momento de maior foco. Tá? Quando a gente tem um momento aqui, é um momento de maior foco. Portanto, você já ouviu falar naquela técnica chamada Pomodoro, de foco? Ela está muito baseada nesse ciclo ultradiano. O fato aqui do ciclo ultradiano, dando um zoom in exatamente nesse período aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. É o seguinte. Quando a gente dá um foco no foco, a gente vê que existe uma relação entre duas variáveis. A primeira variável é o seu nível de cortisol. Então vamos pensar que aqui a gente está falando da hora que você dorme, tá? Então vamos falar aqui de um horário aqui 10 da noite, tá bom? Peraí, deixa eu fazer aqui. 22 horas, tá? Depois eu vou colocar aqui 3 da manhã. 3 da manhã. Depois eu vou colocar aqui 8 da manhã. Depois eu vou colocar aqui meio-dia. E depois eu vou colocar aqui 15 horas, tá bom? Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Existem dois hormônios que eles precisam ser regulados, e isso impacta demais na sua produtividade, demais. Presta atenção. E olha como a gente atrapalha essas coisas. Existe um hormônio que é o cortisol. O cortisol, 22 horas, ele está aqui, ó, ele está bem aqui embaixo. E ele está bem baixo. Conforme o dia vai acontecendo, ele vai subindo, ele atinge um pico, depois ele desce de novo. Aí ele atinge um pico e continua. Cortisol, tá bom? Existe um outro hormônio que é a melatonina. Então o cortisol está aqui embaixo, ó. Cortisol. Nem sei se escreve com S, acho que é com Z, né? Cortisol é com Z. E existe um outro hormônio que é a melatonina. Como que a melatonina faz? Ela está alta, aí ela desce, aí ela fica alta de novo, e aí ela desce. A melatonina é um outro hormônio que nós temos aqui. Olha que interessante. Quando a melatonina está alta, o cortisol está baixo. O cortisol é responsável pelo nosso estresse, pela nossa energia, basicamente. Claro que a gente não pode ter muito pico de cortisol, senão a gente vai gerar um estresse negativo, né? A gente não quer o estresse negativo, a gente quer o estresse no ponto. Só que o que acontece? É natural que todos nós tenhamos essa relação de queda e subida de cortisol e melatonina, inversamente proporcionais. Quando um está baixo, o outro está alto. Então vamos lá, quando você está dormindo, seu cortisol está baixo, sua melatonina está alta. A melatonina é responsável por você produzir os hormônios, né, fazer todo o processo de sono, de regeneração celular, de regeneralização neural. Quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Por quê? Porque senão você dormiria.
né? Então é inversamente proporcional. É muito natural que nesse período aqui o seu cortisol fique alto sem nenhum tipo de sintético. Você não precisa tomar café, você não precisa tomar Red Bull, nada. Qual que é o problema? Quando você olha para o seu sono só na hora que você dorme, e olha que curioso, por volta aqui da meio-dia e da uma, o que que dá? Sono. Você pode ter comido uma folha de alface, é natural seu corpo produzir melatonina depois do horário do almoço, depois do meio do dia, por causa do seu ciclo circadiano. A sua melatonina está alta aqui e o seu cortisol não pode estar alto, porque o cortisol e a melatonina alta não funciona, desregula. E aí o que que a gente faz? Toma café. E aí o que que o café diz para o corpo? Ele fala, olha, não é hora de produzir melatonina, ele engana o corpo. Agora é hora de energia. E aí a melatonina fica na interrogação, ué, mas é para fazer o que agora? O que eu tenho estudado sobre sono, eu não sou um médico de sono, eu não sou um especialista em neurociência, mas tudo que eu tenho estudado é o seguinte, que essa desregulação intencional prejudica o nosso ciclo circadiano. Esse é o problema. Porque quando eu não deixo a minha melatonina e quando eu não deixo o meu cortisol se regularem naturalmente, eu tenho um problema hormonal. Eu passo a não dormir bem. E quando eu não durmo bem, o que acontece, meu amigo e minha amiga? Eu não trabalho bem. Se eu não trabalho bem, eu não entrego o quê? Resultado. Mas antes disso, antes de não conseguir entregar resultado, eu não vou ter foco. E qual que é o segredo para você conseguir qualidade, para você conseguir resultado e também para você conseguir velocidade? É foco. Então muitas pessoas abrem mão do sono para poder entregar mais. Muitas pessoas abrem mão do sono para poder ser mais produtivo ou mais produtiva. Estênio, por que então cargas d'água você acorda às 4 da manhã? Muito bem, explico. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, eu tenho um filho de 10, e ambos têm uma rotina matinal que começa às 6 horas da manhã. Eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. Quais são essas coisas? Eu tenho a minha academia, eu tenho a minha leitura diária e eu tenho a minha oração. Isso aqui são os meus inegociáveis. Muito bem. Esses meus inegociáveis, eles duram mais ou menos 2 horas. Eu poderia fazer em outro horário? Talvez. Porém, quando chega 8 da manhã, eu já começo com reunião, treinamento, mentoria. E aí, a minha família acordou. Ou seja, a minha família é prioridade para mim. Então, nos momentos que eles estiverem acordados, eu vou querer ficar com eles. Então, que horas que eu vou fazer aquilo que eu acho que eu não tenho tempo? Eu vou fazer quando tiver todo mundo dormindo. Ah, Estênio, te peguei. Então quer dizer que é trabalhar enquanto eles dormem? Poderia ser. Porém, quando a gente olha para o nosso ciclo circadiano, como é que a coisa fica? Se eu preciso ter 2 horas para os meus inegociáveis, eu sou uma pessoa da manhã. Acompanha a lógica. E eu preciso dormir de 6 a 8 horas por noite, a pergunta é, que horas eu devo dormir? É só fazer a conta de trás para frente. Para eu acordar às 4 horas, eu preciso dormir entre 8 e 10 horas da noite. Eu percebi que eu, Estênio, preciso de 7 horas de sono por noite. Portanto, eu durmo 21 horas. Estênio, mas é um sacrifício dormir essa hora. É um sacrifício quando você não está habituado e habituada. Quando você cria o hábito e estabelece uma rotina para isso, a coisa funciona. E por que tudo isso se tornou possível? Porque eu coloco os meus filhos para dormir às 7, e aí eu vou dormir às 8h30, 9 horas. Claro que se eu fosse dormir meia-noite, 1 da manhã, eu jamais conseguiria acordar 4 da manhã. Há dias, e são muito específicos e são muito esporádicos, que eu acabo dormindo um pouco mais tarde. Sei lá, tem jogo do Corinthians eu quero assistir, tem algum evento que eu quero ir, eu acabo dormindo até mais tarde. Porém, não é regra, e dos 5 dias da semana,
4 pelo menos eu durmo exatamente no mesmo horário e acordo no mesmo horário. E no final de semana, Stênio? O nosso corpo ele não entende o que é semana e o que é dia de semana, ele só entende dia e noite. Essa coisa de dia de semana, final de semana, nós humanos que criamos. Não é uma coisa do nosso corpo, não é da natureza. Então a gente precisa regular os nossos dias para ter horário para acordar e horário para dormir. Por quê? Porque o sono melhora a produtividade. Porque não é que eu durmo para ser mais produtivo, mas é que se eu não dormir, eu não consigo fazer nada do que eu acho importante. Eu não consigo ter concentração para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas, para ajustar as coisas que eu preciso ajustar, para lidar com essa rotina pesada, que é pesada para todo mundo. A agenda é complicada, tem muito compromisso, tem muita tarefa, tem muita urgência, tem muito imprevisto. Como é que você lida com isso? Você precisa, primeiro, cuidar de si, para depois cuidar dos outros e das coisas. Se você parar para pensar, é uma grande pirâmide, né, esse negócio. Vamos fazer aqui de um jeito bonitinho, que agora eu tô enjoado com esse treco aqui, rapaz. Ó, que legal. É uma grande pirâmide. Se você parar para pensar, a gente tem na base da pirâmide o seu físico. Né? Se a gente pensar o envolvimento total como uma pirâmide. Por que eu acho mais legal até a pirâmide do que o círculo? Porque o físico, ele sustenta tudo. Então a gente pode falar aqui do nosso sono, a gente pode falar aqui da nossa atividade física, a gente pode falar aqui da nossa alimentação. Se eu olhar na segunda camada, eu vou olhar muito as minhas emoções. Então, com o físico bom, eu consigo controlar melhor as minhas emoções. Eu consigo despertar aqui minha inteligência emocional, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Por quê? Porque eu estou descansado. Se eu estou cansado, eu não consigo lidar com as pessoas, eu fico impaciente. Se eu estou com sono, eu fico impaciente. Do mesmo jeito que, quando eu estou com as emoções sob controle, eu consigo ter mais concentração, eu consigo ficar melhor mentalmente, eu consigo trabalhar melhor o meu foco. E ao trabalhar melhor o meu foco, eu consigo, naturalmente, ter as minhas emoções mais equilibradas. Por quê? Porque eu não fico impaciente, porque eu estou planejado, eu consigo fazer uma coisa de cada vez. E tudo isso está em função da minha energia espiritual, que tem a ver com a minha identidade, né, no final das contas. Então tem a ver com o meu autoconhecimento, tem a ver com o meu propósito. É claro que essas coisas, elas se misturam, né? Então eu tenho uma recarga de energia para cima e para baixo. Porém, tudo começa no físico. Se eu não estou, meu Deus, paguei. Se eu não estou com o físico em dia, o que vai acontecer? Se eu não estou com o físico em dia, tudo sucumbe. Tudo sucumbe. Se você não está disposta e disposto, você não tem energia para trabalhar, você não tem energia para estar com as pessoas, você não tem energia para lidar com o estresse, você não tem energia para lidar com as adversidades, você não tem energia para eventualmente ficar um pouquinho até mais tarde. Tudo está no físico. Sabe aquela coisa que dizem que para você colocar máscara nos outros, primeiro você precisa colocar em você primeiro? Acordar cedo significa regular o meu corpo em cima do ciclo circadiano, porque a última coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: não importa a hora que você acorda, importa o que você faz enquanto você está acordado. Porém, todos nós seres humanos fomos criados e gerados para ficar acordado de dia e dormir de noite. Não é para trabalhar o dia inteiro e não dormir, não é para trabalhar de noite e não de dia, porque embora tenhamos ritmos circadianos diferentes, entre meia-noite entre 23... Oi? Peraí que eu errei aqui o negócio. Entre 23 horas e 5 da manhã está a nossa maior produção de melatonina. Então você deveria estar dormindo nessa hora, no mínimo. No mínimo você deveria estar dormindo. Agora, eu te pergunto, você é uma pessoa mais da manhã ou uma pessoa mais da tarde? Busque se conhecer, porque o autoconhecimento vai potencializar também a sua produtividade, porque você vai começar a lidar com as coisas nas melhores horas para você. Então, de novo, eu não quero aqui que você acorde às 4 da manhã, não faço questão nenhuma que você seja do 4 AM Club, faça o que fizer sentido para você. Eu espero só que essa explicação de tudo aquilo que eu venho estudando sobre
a regulação hormonal, sobre o impacto do sono e da energia física na nossa produtividade, tenha de certa forma aumentado um pouco a consciência sobre as suas escolhas no dia a dia, sobre a escolha da hora que você vai dormir, sobre a escolha da hora que você vai acordar e que você mantenha hábitos bons, que você mantenha uma regularidade, porque isso vai impactar demais a sua produtividade. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que eu coloco aqui todas as semanas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, fique com Deus e até uma próxima.